Tubarões da Resenha nesta quinta-feira. Olha, hoje, devido a problemas técnicos, estamos aqui fazendo uma edição gravada do Tubarões da Resenha e vamos falar, claro, muito sobre o Santos Futebol Clube. Você que está chegando no Tubarões, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando, já vai, claro, se inscrevendo nesse canal que é muito bacana, Tubarões da Resenha. E olha, para falar tudo sobre o Santos, eu já estou com ele, Adilson Moraes, aqui no Tubarões da Resenha. Tudo bem contigo? Sempre um prazer ter você aqui, viu, Tassiano? Prazer é tudo meu, Marcão. Tassiano tá de brincadeira. Tudo bem contigo? Tudo bem, Marcão. Uma ótima tarde pra você. O pessoal que tá ligado com a gente também, tá chegando aqui no canal, se é tarde, se é à noite, tá tudo certo. Uma ótima quinta, vambora. Vamos falar muito sobre o Santos. Ontem, resultado ruim do Peixe, hein, Adilson? Decepcionante, né, Marcão? O senhor veio aqui semana passada, falou que o Santos ia passar o carro, que seria uma goleada. Ontem eu cheguei na Vila Belmiro, saltitante. Cheguei na Vila Belmiro todo empolgado. Peraí, chegou saltitante? Saltitante, eu, Jordão. Na verdade, o Jordão chegou saltitante. Saltitante, Marcão. Que beleza. Cheguei que ontem beleza. na Vila Belmiro todo empolgado. Achei que ia ser uma goleada, que o Roleiser ia deitar e rolar, que o Guilherme ia deitar e rolar, como o senhor bem disse. Né? Na hora do vamos ver, o Santos não conseguia dar 3 toques na bola, meu amigo. Você só pode estar de brincadeira. Ontem sofremos para empatar com o Grêmio. Senhor, por favor, peça desculpas ao público do Tubarões. Olha, o Marcão, além de ser saltitante, ele é ele é um brincalhão. Tudo isso foi falar dele na última terça-feira aqui. O senhor disse que seria 4-1 pro Santos, cara. Atropelar, vai ser um show e tal. Falou que ia passar o carro, o trator, o rolo compressor, né? Enfim, disse que ia passar linguiça lá em Bragança e nada disso aconteceu. Em Bragança, nem com Bilal foi. Então é o seguinte, o Santos perde aí pontos importantíssimos. O time do Santos é um time, tenho dito isso há muito tempo, é um time limitado, não tem como o Vojvoda tirar aí leite de pedra. Já tô vendo alguns companheiros da imprensa aí criticando o Vojvoda. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos devagar, o homem não tem culpa de nada. Chegou agora, o time tá evoluindo. Tem uma galera dizendo que... Tem gente pedindo a cabeça do Vojvoda. Daqui a pouco só falta pedir a cabeça do Vojvoda. Tá de brincadeira, não dá, vamos devagar, né? Eu acho que se o Vojvoda ficar no Santos, ter tranquilidade, a missão dele é salvar o Santos da Série B. Eu tenho dito isso desde o começo do ano, não é de agora. Então, assim, salvar o Santos da Série B. Se conseguir uma vaga para a Sul-Americana, ufa, ótimo, né? Então, maravilhoso, o Santos consegue um calendário aí internacional. E aí no ano que vem, irmão, na reformulação, mandar todo esse monte de cabeça de bagre embora, reformular esse time do Santos, né, e entregar um time melhor pro Vojvoda, porque ele merece. É nítido e é claro que se o Santos tiver um time com um pouco mais de qualidade, o Vojvoda consegue levar o Santos a patamares mais altos. Mas com esse time que está aí, deficiência técnica, o ataque é o 15º pior ataque da competição, né? O Roleiser não consegue entregar o que a gente espera dele e, contudo, o Roleiser ainda é a nossa referência técnica nesse meio campo do Santos. A gente pode até discutir aí, Marcão, de repente, né? Eu estava vendo na pauta aí que o Bigodinho preparou pra gente, né? O Jordão, se dá para utilizar o Zé Rafael como meia. Falar sobre isso, hein? Entendeu? Vamos falar sobre isso, porque o Roleiser, que o senhor tanto defende, não jogou absolutamente nada ontem de novo. Aliás, quero entender se o Roleiser tem futebol para jogar no Santos Futebol Clube ou se os portugueses nos enganaram. Porque para mim, tá claro que até aqui o Roleiser não jogou absolutamente nada. Uma das piores contratações recentes da história do clube. Quase 12 milhões de euros e futebol fraquíssimo do Benjamin Roleiser. Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, como queiram. Depende da hora que você está vendo o programa. Né? Para o nosso Thiago Jordão, El Bigodinho. Tudo bem contigo, Jordão? Mais ou menos. Vou confessar mais ou menos. Eu que tava na expectativa ontem que o Santos ia fazer uns 3, 4, que o Guilherme ia me entregar um hat-trick. Não aconteceu. Não aconteceu. Aí do cavalo, de novo. É corneteiro do Guilherme, né? Corneteiro, brincadeira. Impressionante como ele é corneteiro do Guilherme. O Thiago Jordão, El Bigodinho. Você não vê ele falando do rolê, já percebeu? Não, é só do Guilherme. O negócio dele é o Guilherme. É o Guilherme, cara. E ele preparou uma estatística aí, o meu caro Adilson, que ele mostra os erros do Guilherme.
É complicado. Complicado. De todos. Bigodinho. Daqui a pouco vamos aos números. Agora, Dilson, pra mim foi uma grande decepção. Eu claro que tô brincando aqui. Eu imaginava realmente que o Santos vencesse o Grêmio até com uma certa facilidade. O Grêmio ontem com 13 reservas. Com time B do Grêmio, né? Exato. 13 desfalques o time do Grêmio ontem. Ou seja, o time B estava jogando Dodge, estava jogando vários jogadores ali que não são titulares do Grêmio, com toda certeza. O zagueiro improvisado pelo lado direito, né? O Marcos Rocha em cima da hora foi vetado. Marcos Rocha foi cortado ali em cima da hora. O Thiago Volpe desfalcava. O Grando é goleiro reserva do Grêmio. Então, assim, ontem o Santos tinha tudo para vencer com autoridade. Ou seja, o Santos tinha tudo para vencer com tranquilidade o Grêmio. E não foi isso que aconteceu. Então, sinceramente, Adilson, eu me surpreendi de forma negativa com o desempenho do Santos jogando na Vila Belmiro. Acho que foi o pior jogo do Vojvoda, na minha opinião. Acho que o Santos foi muito mal ontem, principalmente porque o nosso meio-campo não criava. Os nossos laterais, o Mike não foi bem. Eu pedi o Mike como titular. Mike ontem estava mal, estava preso. O Escobar é um jogador muito aguerrido, é verdade, mas tecnicamente deixa a desejar. Eu gosto do Escobar, não estou pedindo a cabeça do Escobar. Agora, quando se exige dele um pouco mais de qualidade para cruzar uma bola, ele não entrega. E o Guilherme foi o Guilherme Arantes do Nascimento, que o senhor tanto elogia. O Escobar, se ele passar do meio de campo, você tem que dar um GPS para ele. Exato. Porque ele fica perdido. Tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Então, assim, se é um jogo que o Vojvoda sabe, né? Entende que vem com um time reserva, vem com um time completamente desfigurado do Grêmio, né, com 13 desfalques, e o Mano Menezes vai montar um esquema tático para jogar no contra-ataque, vai ficar fechadinho lá. Tanto é que o Santos teve 63% de posse de bola no primeiro tempo. Para que você ter o Escobar com essa característica defensiva? Eu acho que quando você joga fora de casa, quando você pega um adversário melhor qualificado, até justifica ali a escalação do Escobar para ser mais combativo. Embora ontem ele tomou um drible lá do Alisson, né? Do Gustavo Martins na ponta direita ali, naquele gol que foi anulado, foi o Gustavo Martins, né? Deu uma finta ali. Aliás, gol bem anulado, na sua opinião? Eu fui polêmico pela manhã, mas para mim, sinceramente, eu sou santista apaixonado, mas eu tenho uma visão de futebol que para mim aquele lance não é irregular. Não, para mim lance normal. Que a FIFA coloque na regra, eu acho um absurdo. Não. Se é contra o Santos, a gente estaria criticando, exatamente. Aqui. O senhor também acha que foi um gol normal? Acho que foi um gol normal e digo mais, o VAR ontem salvou o Brasão. Verdade. Eu disse aqui que o Brasão não está bem, o Brasão tem saído de maneira estabanada, o Brasão, não sei se tem gente aí dizendo que foi a pancada na cabeça, eu não sei, não. Eu acho que não, para mim foi a declaração do Júlio César que mexeu com a cabeça dele, olha, ele vai ser o grande substituto do Manuel Neuer. Você subiu na cabeça do Brasão? A responsabilidade, Marcão, é muito grande, você tem aí o Brasão, que é um goleiro que serviu a seleção brasileira nas divisões de base, foi muito jovem, né, para a Europa, mas lá não teve tanta oportunidade assim, sofreu lesões no joelho, foi emprestado para os times da Série B, na Itália, também na Espanha, não chegou a atuar, ficou muito tempo sem poder atuar, vem para o Santos, começa uma reconstrução da sua carreira, num time que está lutando para não cair para a segunda divisão de novo, né, que seria um desastre para o Santos, e aí você tem o Júlio César, que é um ídolo, né, lá para a Inter de Milão, um jogador de experiência internacional, de Copa do Mundo, e o Júlio César diz o seguinte, olha, o Manuel Neuer vai se aposentar, e a voz do Júlio César é bem ouvida, né, porque ele tem moral na Europa, e o substituto é o Gabriel Brasão. Eu acho que isso mexeu muito com o garoto, então eu penso que seja isso, porque a maneira como ele saiu nesse gol que foi anulado, estabanado, voou, a bola bateu, pegou no queixo dele, ele não conseguiu encaixar, e até mesmo depois teve umas saídas meio estranhas também durante o jogo, né, e olha que o Gabriel Brasão nem foi exigido. O Gabriel Brasão ontem praticamente não pegou na bola. Não pegou na bola. Seja, o gol do Edenilson ali, o Edenilson tirou dele. Aliás, o Edenilson com 70 anos. O Thiago Jordão colocou o Roleiser. Acho que 39 anos? Não, 36 anos? 36 anos o Edenilson. O Edenilson, ainda com a idade avançada, jogou mais que o Roleiser, que o senhor tanto defende. Conseguiu jogar. Agora, o placar merecido? Na sua opinião? Porque a proposta do Grêmio foi uma proposta defensiva. O Grêmio foi jogar na Vila Belmiro pelo empate ou no máximo por um gol.
Né? Se você e o Santos não, o Santos propôs o jogo. Só foram 20 finalizações do Santos Futebol Clube na partida. 15 na Ponta da Praia. 15 na arquibancada, 2 no Litoral, São 3 Sebastião. Pois é. E outro em São Sebastião. Olha, vamos analisar o Grêmio. Você pergunta se o placar é justo. O Grêmio teve esse gol anulado, que para mim foi mal anulado, né? A gente está aqui, é um canal que comenta sobre o Santos e tal. Claro que a gente... Eu como torcedor... Somos sinceros. Eu como torcedor comemorei, lógico. Não, claro. Anulou, mas assim... O Santos é o time que é mais prejudicado no Brasil. Então, não tem problema nenhum. Agora, não dá para eu falar que agora foi mal. Foi mal, né? Ali foi mal, então o Santos conseguiu se salvar. Depois o Grêmio fez 1-0. Quando estava 1-0, teve a chance claríssima de fazer 2-0. Uma bola ali pela direita, que o Escobar dá um bote errado, o jogador do Grêmio escapa pela direita. O Brazão fecha, ele toca para dentro da área e o André Henrique de cara, né? Cara a cara com o gol, bateu para fora ali. Mas estava impedido já esse lance. Então, se faz 2-0 ali, já era. Ia ter toda essa polêmica do VAR, se estava impedido ou não. Então, assim, o Santos conseguiu melhorar e achar o seu gol aos 44 do segundo tempo. Né? Depois que ele troca os dois laterais, depois que ele corrige para mim um erro que ele fez, né? Porque ele tira ali o Roleiser e coloca o Tiquinho, perde completamente o meio-campo do Santos. Não achei que o Tiquinho entrou mal. Eu acho que o Roleiser deveria ter saído no intervalo, na minha opinião. Ele não tem intensidade para os 90 minutos, o Roleiser. O Roleiser não, ele saiu aos 76 minutos. Quem sai no intervalo para a entrada do... Tiquinho foi o João Schmidt. Foi o Schmidt. Ele tira um volante. Isso, tira o volante. O Zé Rafael de primeiro volante. Para mim, o Roleiser deveria ter sido trocado no intervalo. O Roleiser ontem acabou com a paciência da torcida, do treinador, tanto que chega uma hora que o próprio Vojvoda não aguenta mais e tira o Roleiser, como aconteceu inclusive no jogo anterior em Bragança. Contra o Bragança. Assim, o Roleiser está muito mal tecnicamente. Eu acho que ele errou em ter tirado o Barreal. Por mais que o Barreal não estivesse jogando uma grande partida, eu acho que o Barreal é um jogador que tenta mais, um jogador que é mais intenso. O Barreal não estava bem, mas eu teria deixado o Barreal mais tempo. Então, eu teria tirado sim o João Schmidt, mas colocado o Rincon. É que ele fez uma aposta. Coloca depois. Ele viu que a aposta dele não deu certo. Tá perdendo por 1-0. Até entendo o Vojvoda. Tô perdendo por 1-0. Tô dentro de casa. Se manter esse resultado seria péssimo pro Santos. Péssimo. Então, ele vai meio que pro tudo ou nada, coloca o Tiquinho, né, para empurrar mais o time, já que o Grêmio tá atrás, para que você joga ali com 2 volantes. Então, tira um, coloca o Tiquinho. O Tiquinho, né? Tiquinho nada. Tiquinho. Né? Agora, o Tiquinho me perde. O Tiquinho tem 2 pernas direitas, é isso? Porra, mas o gol que o Tiquinho perdeu, aliás, 2 gols na mesma jogada. Na mesma jogada. No mesmo lance. Ele não tem perna esquerda, cara. Agora, uma discussão importante, né? 1.500.000 por mês, 1,5 milhão por mês e não tem perna esquerda para fazer aquele gol. Eu vi muita gente falando que o Lautaro Dias jogou bem. Eu discordo. Para mim, o Lautaro Dias fazia uma partida ruim, só que ele faz o gol. Mas o Lautaro Dias... Eu falei aqui pro senhor. É um jogador que tá se movimentando, é um jogador que tá brigando. O Lautaro Dias. Tecnicamente, pra mim, não tô empolgado, não, hein? O senhor tá muito empolgado. O Lautaro Dias, o senhor tá achando que veio quem? Tecnicamente é sofrível. Pelo amor de Deus, o Lautaro Dias, eu falei aqui, era a terceira opção do Cruzeiro. 4 meses sem marcar gol, fez não sei quantos jogos pelo Cruzeiro e não foi pra rede. Só que ele vem pro Santos e em 2 jogos ele consegue fazer 2 gols e 1 assistência. Né? Ele fez lá contra o Bragantino, fez uma assistência também pro gol, no empate de 2-2. Ontem na Vila fez um dos gols também, o gol do Santos, o gol de empate, né? Porque o Tiquinho conseguiu desperdiçar. Agora, ele chega no Santos e ele entrega muito mais em 2 partidas do que o Tiquinho entregou na temporada inteira. Concordo contigo, mas a comparação é Lautaro com nada, pô. O Tiquinho não tá jogando nada. Então, mas aí... Agora, o Lautaro tá bem. Não quero discutir isso. Pra mim, o Lautaro tá bem. Então, ontem eu acho que ele não fez um grande jogo. Mas ele não é um jogador técnico. Não, perfeito. Ele não é um jogador craque. É um jogador de brigar pela bola, é um jogador de movimentação. Ele não é um jogador refinado. Não é refinado. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é preciso só calibrar as expectativas sobre o Lautaro Dias. Com tudo. Se a gente colocar o Lautaro Dias na ponta, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir entregar. É isso. A gente não pode cometer o mesmo erro que se cometeu com o Guilherme. Por que o Guilherme é tão cobrado? Porque o Guilherme, em algum momento, passou a impressão que era o jogador que resolveria a qualquer momento. O Guilherme sempre foi limitado. Como o Lautaro é limitado. Vai chegar uma hora que o Lautaro não vai entregar. E se você não calibra a expectativa entendendo quem é o Lautaro,
O que ele pode entregar? Vai chegar uma hora que a torcida vai arrebentar com o cara. É um jogador mediano. O que ele vai entregar é isso que ele está entregando. É que ele vai entregar é isso raça, aí. determinação, Isso. é correria. Quando precisar de um algo a mais tecnicamente, ele não vai entregar. Não tem. É Não é um jogador técnico É de isso. partir para cima no Perfeito. X1, no mano a mano, Perfeito. driblar e Não quebrar tem a essa linha. qualidade Não técnica tem, dentro da não área, tem. não tem. Mas dentro desse time limitado do Santos, que carece tanto de raça, pelo menos, né? O Lautaro Dias ali tem sido um fio de esperança que tem aí conseguido esses pontos para o Santos. Agora, O Vojvoda errou nas mudanças ontem? Pra mim, errou. errou nessa que eu te disse. Errou Quando nessa. ele tira, Chiquinho Soares, pra mim, deveria ter tirado o Benjamin Roleiser. fechar ali com o Barreal. Corajoso ao ter colocado o Robinho Júnior, que o senhor, semana passada, no programa de terça-feira, eu lembro Sempre aqui, eu, né? o senhor... O senhor tem amnésia, a tem brincadeira. A produção, agradecer a produção... Ô, Dadá, troca o açúcar, A produção- troca a marca do café, mas quando tá louco, A velho. produção, agradecer a produção que Ô, Dadá, me alimenta. ajuda aí, Dadá. Agradecer a produção, Ó, o Dadá o tá- Dadá, Dadá tá louco. o Juninho, toda a galera. Agradecer a produção que me alimenta de informações sobre o que diz o Tá se Adilson alimentando Moraes. de chocolate vencido, Exato. O que diz o Adilson Moraes no programa anterior. O Adilson disse, com todas as letras, o Robinho não tá pronto, tem que colocar na base, tem que mofar na base até ter condições de jogo. O senhor tem a dizer do Robinho Júnior? Disse aqui o seguinte, a fala... Tentou e rolou. A fala do Emerson Leão, o Emerson Leão conversa com o Cleiton Xavier, né? E com o Kleber Xavier, e diz o seguinte para ele: olha, em relação ao Robinho, cuidado, se você guardar muito, vai mofar. Ou seja, o Leão já estava chamando a atenção do Xavier para ele poder escalar o Robinho. O Robinho. Dar minutagem para o Robinho, né? Não precisa nem dizer o que o Leão fez com os jogadores da base em 2002, que eram completamente desconhecidos e desacreditados, né? Tem toda a história aí, né? Quando chega lá o Robinho, ele fala: pelo amor de Deus, agora mandaram para mim lá um menino com uma canelinha fina, que é isso, né? Enfim, e aconteceu... Jogou bem o tudo que Robinho aconteceu. ontem? Foi tudo isso mesmo? Ele mudou o clima, mudou a atmosfera da Vila Belmiro? Pra Mudou. mim, o Robinho foi a mudança do jogo Então, ontem. ele mudou o jogo, mas não mudou o jogo completamente. Como não? Esse completamente... Não. Todas as jogadas de Não, ataque não, passavam por ele. peraí, cobrava Marcão. escanteio, Peraí. Quase que ele faz Tá. o gol da virada. O senhor tá louco. Peraí, tava 1 a 0. Robinho ontem deitou e rolou. Não, não, ele jogou Eu me bem. senti ontem em 2002. Ele jogou bem, Ah, o jogou senhor- bem. Não, o senhor quer que ele faça o quê? Gol de bicicleta? tava 1 a 0, certo? Tava 1 a 0. Ele entrou e o Santos conseguiu o gol do empate. Gol de empate quase que vira o O quase jogo. não. O meu, quase. Não, pelo amor de quase. Deus. Não, brincadeira. Foi empatou. Se ele entra e o Santos vira para 2 a 1, se ele faz o segundo gol, se é o gol da virada, é claro que ele seria o nome do jogo. Um baita. Seria capa de jornal, capa de tudo quanto é revista, de site, enfim. Agora, ele entrou bem e deu um empate. Entrou bem, entrou. Mas o time do Santos é tão deficiente tecnicamente que um garoto de 17 anos que jogou bem ontem já fez toda essa diferença. Coisa que o Guilherme não consegue fazer, coisa que o Barreal não consegue fazer, coisa que o Cabadeiro não consegue fazer. Mas ele entra numa situação de jogo diferente. Uma coisa, ele entra, claro, com a defesa cansada, ele entra ali com um pouco mais de espaço pelo lado direito. É claro que as condições de jogo que entrou o Robinho Júnior são condições diferentes. Ele entra descansado, pega ali o Marlon já um pouco mais cansado e tal, e foi muito bem. Eu ainda acho, de verdade, Para ser titular, não. que o Robinho não está pronto para ser Não, titular. para ser titular, Agora, não. pelo menos a minutagem que nós estamos cobrando do sim, Robinho, tem que o Vojvoda ter. começou a dar. Tem Tem que que colocar o Robinho todo jogo. Tem que dar. Pra mim é claro, Adilson, que o Robinho precisa jogar no mínimo 15 minutos por partida. Independente de quanto estiver o jogo, o Robinho tem que jogar 15 minutos. Por quê? Pra ir maturando. Pra que a gente chegue no final do ano e tenha uma resposta. Ele tem ou não condições de jogar? Nós não temos essa resposta do Ian. O Miguelito deixou o Santos sem que a gente tivesse essa resposta. O Luca Meireles deixou o Santos sem que a gente tivesse essa resposta. Ou seja, o treinador tem que ter a responsabilidade e o compromisso de desenvolver o atleta. E desenvolver o atleta não é só levar ele para o banco. É colocar ele para jogar. Lógico. Na boa, na ruim. Sempre. Não tem esse papo de vai queimar o garoto. Conversa. Se o jogador não quer ser queimado, se não quer entrar no momento difícil, não tem que ser jogador de futebol. Vai jogar ping-pong, vai jogar peteca, vai jogar frescobol. O Robinho ontem entrou no momento difícil, assumiu a responsabilidade, foi protagonista, chamou a galera, levantou a arquibancada. Eu me senti em 2002. Robinho pegava na bola, a arquibancada levantava. Isso só faz quem tem protagonismo, só faz quem tem personalidade. Ele pode não ser o craque, mas ele tem
personalidade. Isso é muito importante para um jogador. Muito, e ele muda o jogo nesse sentido de dar ânimo pro torcedor, de trazer um pouco mais de esperança. O torcedor santista tá machucado, tá ferido, a gente tá aí há 3, 4 anos com administrações péssimas no Santos, afundando o Santos, apequenando cada vez mais. A gente não vê aí um horizonte, né, que possa mudar esse patamar do Santos. E é claro, quando entra um garoto como o Robinho, já se remete ao pai, né, ao Robinho, que foi para mim um dos grandes craques do Santos, né? Aliás, conversava ali com o Bigodinho Falante. Para mim, o Robinho dentro de campo. Bigodinho? O Bigodinho Falante ali. Bigodinho Falante. Gostei. O Robinho é mais ídolo para mim do que o Neymar. Com toda certeza. Para mim jogou muito mais do que o Neymar. Então, quando você. Não, isso o senhor tá louco. Não, o senhor tá para mim. Vamos lá, para mim. É para mim. Ele ser mais ídolo, concordo contigo. É para mim. Você acha que o Robinho jogou mais que o Neymar? Com a camisa do Santos? Com a camisa do Santos. Pra mim jogou. O louco. Deu mais esperança no momento difícil, 2002, uma fila danada. Se o Santos não ganha. Mais importante é uma coisa. Agora, ele jogou mais que o Neymar com a camisa do Santos? Pra mim jogou. Você acha que o Robinho de 2002 foi superior ao Neymar de 2010 e 2011? Pra mim sim. Pra mim jogou mais. Opinião. Eu sou muito fã do Robinho. Pra mim jogou mais. Jogador, hein, gente? Deixando muito claro, hein? Como jogador. Não vamos confundir as coisas, tá? Pelo amor de Deus. A galera tem hora. Pois tem que falar o óbvio. É dentro das 4 linhas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pra mim, o Robinho foi o jogador mais importante da história recente do Santos. Mas eu acho que, tecnicamente, o Neymar entregou mais que ele no Santos. E na carreira, claro. Agora. Não, na carreira, tudo bem. Quem é mais ídolo? Pra mim, Robinho. Pra mim, Robinho. Quem jogou mais? Neymar. Tá. Voltando então ao Robinho Júnior. Quando você vê esse garoto jogando, automaticamente, inevitavelmente, se remete ao Robinho pai jogando. Sem dúvida. Pedalando. Você imagina aquelas jogadas e pensa que dele vai ser alguma coisa diferente, como de fato ele não perdeu no embate, ele não perdeu nenhum, perdeu só o primeiro lance que ele cortou ali, ganhou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Isso, escapou dele, mas não foi nem um combate do seu marcador. É importante. Agora, não se pode colocar esse peso todo em cima do Robinho. Concordo contigo. Ele não podem de repente chegar, olha, você vai ser o novo Robinho, você é o nosso Robinho, e de repente colocar todo esse peso de uma péssima fase que vive o Santos, tecnicamente, colocar tudo isso em cima de um garoto de 17 anos. Vou te perguntar, a questão física dele, que pra mim é um ponto, eu vejo muita discussão sobre isso, e aí eu quero colocar essa discussão na mesa. Esses dias eu falei sobre isso, que o Robinho precisaria ganhar massa muscular. E aí teve uma varandeira ou um varandeiro que falou, Marcão, não sei, o Estevão Franzino foi muito bem no Palmeiras, e é verdade. Você acha que o futebol de hoje, Adilson, exige que o jogador tenha uma massa muscular, que o jogador aguente a pancada, ou os franzinos, como o Robinho Júnior, ainda podem ter vez? Não, vez ele pode ter sim, né? Tanto é que a história está mostrando que o Estevão teve vez, né? Você tem o próprio Hendrick, que quando surgiu não era tão forte e troncudo assim. Você tem o caso aí, por exemplo, do próprio Robinho. Agora, eu acho Guilherme, que... exatamente. Agora, eu acho que ao longo da carreira... Por que você tá rindo, Bigodinho? Com esse... Nada. O Guilherme, quando começou, era franzino. O Guilherme? Ele tem pôster do Guilherme lá, franzino. O Bigodinho. Tubarão, dente bonito ali. Tá bom. Agora, é importante ele se fortalecer para aguentar esse futebol mais competitivo. O futebol hoje exige muita força física, o futebol de hoje não é tão... não era como antigamente, onde você tinha mais espaço, hoje você tem mais choque, hoje você tem mais enfrentamento, a força física mudou, né, prevalece. Mudou. Então, assim, é bom que ele faça, né, esse fortalecimento. Agora, se o departamento de fisiologia do Santos achar que é necessário, que é interessante, ok. Eu acho necessário. Eu acho necessário também, é necessário. Porque é uma precaução para lesão. Para tudo. É uma prevenção de lesão. Porque senão o Neymar tinha ficou até marcado, né, como um jogador que pulava muito, justamente para fugir da pancada. E olha, se você tem mais força. E ainda assim o Neymar tem esse histórico de lesões. Aí eu tava vendo ali na Copa do Mundo. Tava vendo o número do Neymar aí, ao longo da sua carreira, 1.250 dias, salvo engano, 1.250 alguma coisa que ele ficou fora. Isso dá 4 anos. Exato. Ou seja, são 4 anos da carreira do Neymar que ele deixou de jogar, que ele ficou sem jogar. Somando todos os dias, são 4 anos para você ver como que esses jogadores são caçados. Aí você tem também a questão do Messi, né? O Messi também não era um jogador tão forte assim, habilidoso, mas o Messi, ele sabe, eu acho que ele desenvolveu um futebol
para fugir também de tanta porrada. Robinho contra o Ceará, pra mim começa no banco, mas a partir de agora tem que colocar o Robinho todo jogo. O senhor já colocaria o Robinho Júnior como titular domingo contra o Ceará? Não, como titular não. Gostei do seu equilíbrio, hein? Como titular não. Gostei do seu equilíbrio. Entendeu? Agora, o que eu acho que a diretoria do Santos fez de errado? O garoto tá ali, é um garoto que está sendo observado, que você pode jogar. E aí você contrata o Bilal, né, Brahim, para poder fazer essa função. Não dá, o dinheiro jogado fora. Você traz o Cabadeiro, que é fraquíssimo o Cabadeiro, que vai ficar na fila. Então, assim, o Robinho jogando, hoje o Robinho vai ficar à frente do Brahim e à frente do Cabadeiro como opção. Tem que ser. Eu acho que na minha opinião, tá? Acho que o Robinho vai estar à frente dos dois, conforme você disse. O Bilal Brahim é superior ao Cabadeiro. O Cabadeiro, pra mim, é o pior dos três. Você acha pior que o... O Bilal Brahim jogou pouco, né? É pouco, eu não consigo ainda dar aqui um diagnóstico e tal, pela amostra. Não dá pra gente cravar ainda que o Bilal Brahim é um jogador que não serve pro Santos. Agora o Cabadeiro, pelo que eu vi... Não dá. Não consegue dominar uma bola, Dilson. Então, contrata... Não consegue dominar a bola. Então, o Santos contratou muito mal, né? Mais uma vez, a gente vai tentando achar aí os culpados. Tem muita gente que gosta no Brasil tem essa cultura de você achar o vilão pra tudo, né? Ele sempre elege um. No Santos estão tentando eleger o Guilherme e tal. Agora já tem um pessoal aí colocando a culpa no Vojvoda, que ele mexeu mal contra o Bragantino, absurdo, perdeu 2 pontos. Aí mexeu mal contra o Grêmio, perdeu 2 pontos. Que então, nós estamos fazendo aqui, aí fica difícil. Já tá inocentando o Vojvoda. Já tá. Porque quando você... O time ilimitado. O Vojvoda validou o Bilal, o Vojvoda validou o Cabadeiro, o Vojvoda validou o Adonis, o Vojvoda validou o Alexis Duarte. Assim, a gente está inocentando o Juan Pablo Vojvoda, mas ao mesmo tempo tem carimbo dele em todas essas contratações que nós falamos. Agora, eu já quero ir para um ponto aí, meu caro Thiago Jordão, na produção do Barões da Resenha. Quem foi aquele que ontem se destacou de forma negativa? Vamos colocar 3 opções, Jordão? Vamos lá, Jordão. Negativa, vai lá. Negativa. 3 opções. Nós temos o Guilherme, que ontem participou dos 90 minutos, tocou na bola 76 vezes, mas acabou não conseguindo ter bons aproveitamentos. Perdeu a bola 17 vezes e teve precisão de 20% nos chutes. Tivemos também Roleiser, que jogou por 78 minutos, participou do jogo 49 vezes e perdeu a bola em outras 15. Já o Álvaro Barreal jogou por 69 minutos, participou do jogo 62 vezes e perdeu a bola em outras 17 ocasiões. Isso aí, vamos lá, vamos colocar na mesa a discussão. Adilson Moraes, quem ontem mais atrapalhou do que ajudou? Guilherme, Roleiser ou Álvaro Barreal? Quem foi o pior dos 3 na sua análise? Olha... que se nós colocarmos uma análise mais ampla, tem pelo menos 8 que poderiam estar nessa lista do jogo de ontem. Completamente. Colocaria mais jogadores do Santos aí, mas como... Mike Escobar. Nossa, total. Brasão mal. Brasão mal, concordo contigo. Só para pegar um parênteses no Brasão aí, foram 2 chutes no Brasão contra o Bragantino, 2 gols. O senhor tá pegando no pé do Brasão todo o programa, pô. É porque o pessoal acha que o Brasão ele é o novo Rodolfo Rodrigues, é o novo Gilmar dos Santos Neves. Não pode falhar? O Rodolfo Rodrigues falhava, o Gilmar dos Santos Neves falhava. Mas com essa regularidade, não. Não teve o gol do... Foram 2 chutes do Bragantino a gol, 2 gols. Um chute do Grêmio, gol. Que defesa milagrosa fez. Bem, ontem foi um jogo que o Grêmio chegou uma vez ao gol só. Foi no gol. Foi gol. A única finalização do Grêmio foi justamente o gol. Então... ao gol, né? Teve finalizações pra fora. Sim, e ele falhou no pênalti, que não foi pênalti. Foi pênalti, mas o VAR não deu. O jogo não valia mais nada. Tá, mas pra mim... pegando no pé de forma incisiva, dura, no Gabriel Brasão. Agora, quem foi o pior, que amassou a bola ontem? Guilherme, Barreal ou Benjamin Roleiser? Olha, eu poderia votar no Guilherme, mas eu vou deixar o Guilherme um pouco de lado e vou no Roleiser. Por quê? Porque o Roleiser foi a maior contratação do Santos, 12 milhões de euros. 12. Você, meu caro varandeiro, o pessoal que está ligado com a gente aqui nos Tubarões da Resenha também, o Palmeiras contratou o Andreas Pereira, né? Pagou 10 milhões de euros. O Palmeiras, 2 milhões mais barato
do que o Roleiser. Olha o que o Andrés Pereira está entregando no Palmeiras. E olha o que o Roleiser está entregando no Santos. E muita gente dizia o seguinte aqui, eu fui um desses que disse, admito, eu dizia o seguinte, olha, a presença do Neymar dentro ali de campo está intimidando o Roleiser, está impedindo que o Roleiser possa, de repente, mostrar o seu bom futebol, né? Porque tem o Neymar na criação. Depois o Neymar começou a jogar hora de falso 9, começou a jogar mais próximo da área, aí o Neymar sai do time do Santos e a gente acreditava que o time do Santos fosse melhorar, ter uma evolução coletiva sem o Neymar, porque o Roleiser seria essa referência técnica, e ele não está sendo. Por quê? Tem toda uma questão de contusão, tem a questão do joelho, que é uma realidade, né? Ele tem sido poupado de treinos para poder fazer um trabalho de fortalecimento no seu joelho. O Roleiser não consegue jogar 90 minutos de maneira intensa, tem sido substituído em todos os jogos, porém, se em 45 minutos ele conseguisse fazer uma diferença, se o Santos conseguisse virar o primeiro tempo vencendo por 1-0, 2-0, que poderia ter virado o primeiro tempo lá em Bragança, ganhando de 2-3 do Bragantino fácil. Concordo contigo. Contra o Grêmio, a mesma coisa. Poderia ontem na Vila ter virado o primeiro tempo ganhando do Grêmio de 1-2-0 fácil do Grêmio. Agora, né? o Roleiser não tem jogado, e você tem batido nessa tecla, que a questão física do Roleiser atrapalha demais. Prejudica você demais. Você citou um LCA que ele teve no Estudiantes quando ele jogava na Argentina. Isso, prejudicou lá em Portugal. Que pode ser algo que incomode ele ainda, porque é um jogador visivelmente, Adilson, que não tem mobilidade. É um jogador que não consegue ali, num contra um, se impor contra o defensor. Não. Né? É um jogador ali que se esconde atrás dos zagueiros. É a questão física que tá pegando? E aí eu já trago um outro ponto. Para mim, claro, o Roleiser foi o pior dos três. O Barreal foi mal, mas é um jogador que tentou muito. O Guilherme foi mal, mas é um jogador que tentou muito, consequentemente erra demais. Mas para mim é inaceitável um jogador que se esconde. Então o Barreal, ele errou? Errou muito, mas ele tentou. Tanto que eu não tiraria o Barreal. Eu não teria tirado o Barreal. E não teria tirado o Guilherme também, como não tirou o treinador Juan Pablo Vojvoda. Agora, eu teria sacado o Roleiser no intervalo. Para mim é inaceitável. A postura do Roleiser jogando em casa, para mim é inaceitável. E aí eu te pergunto... já é um próximo tópico. O Zé Rafael tem condições de fazer esse papel de meia? Por quê? Domingo, o Santos não tem o Neymar, o Santos não tem o Bom Tempo. Ainda, né? Ainda. O Santos não tem. O Bernardo, ninguém sabe o que está acontecendo. É que nem perna de cobra, ninguém sabe, ninguém viu. Né? O Zé Rafael pode assumir esse papel de meia no lugar do Roleiser, ou você insistiria com o Roleiser? Por quê? Ele é soberano na posição hoje, não tem ninguém. A verdade é essa. Então, ninguém no Santos... Ou você muda o esquema, né? Tem que mudar o esquema. Agora, em relação ao Zé Rafael, ele jogando como meia, ele começou a carreira dele assim no Bahia. Foi jogando como meia no Bahia que ele chamou a atenção, né? Ele jogava como meia no Bahia, foi contratado pelo Palmeiras, na época o treinador do Palmeiras era o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo conversa com o Zé Rafael, traz ele para jogar ali como segundo volante, né? E aí ele começa a sua carreira no Palmeiras jogando como segundo volante. Mas no Bahia, onde ele conseguiu se destacar e chamou a atenção do Palmeiras, foi jogando como meia. Né? Então ele pode sim exercer essa função. Eu acho que é um jogador que tem aí liderança. Ele pode, tá claro. Tá claro. Ele fez isso ontem. Eu quero saber o seguinte: ele é o jogador certo para domingo contra o Ceará? Pra mim, ele sabe jogar. Tanto que ele jogou muito ontem, porque o Zé Rafael ontem jogou nas 3. Ele começa como o segundo homem de meio campo. Depois do intervalo, ele é recuado ali. Ele é recuado para jogar como volante. Não dá certo. Aí o treinador Vojvoda corrige, porque ficou exposto. Entra o Rincon. Coloca o Tomás Rincon e ele vira meia. Isso, vira meia. Ele jogou nas 3. Ele deu aula pro Roleiser ontem. E foi onde cresceu, né? Exato. Deu volada, bola no travessão e tal, enfim, tudo aquilo que aconteceu. Então ele pode fazer isso. Agora, vai do treinador conversar com o Zé Rafael, fala, você está à vontade, você está afim, você quer. Eu faria. Mas claro, porque é o seguinte, o time do Santos é isso que tá. É limitado. Velho, você tem que fazer uma limonada com esses limão que tá aí. Você tem que fazer um omelete com esses ovinhos que estão aí. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa desse time. A solução está dentro do Santos. O Santos não pode mais contratar, a não ser contratar alguém que esteja livre no mercado, mas aí você vai pegar esses caras fim de feira, né? Porque se os caras fossem bons, já teria sido contratado na janela de transferência. Então você vai pegar esses Bilal, Brahim da vida, é o que o Santos pode conseguir. Então, assim, a solução está dentro do clube. Ou você encontra uma função diferente, como o caso do Zé Rafael, que sabe fazer isso, ou você traz garotos da base.
Né? E parece que da base, o Vojvoda parece que tem medo um pouco, não sei se medo é a palavra certa, mas ele está tentando correr resiliente, resistente, o momento do Santos não é bom, ele tem medo de lançar um jogador, de queimar um garoto, por exemplo. A lateral direita do Santos, para mim, nem o Mike, nem o Igor Vinícius me agrada. O Igor Vinícius um pouquinho, talvez... Tá melhor o Igor comparado ao Mike. Eu demorei pra aceitar isso, aceitei ontem. Então, porque o Igor Vinícius... Pra mim o Mike é mais lateral que o Igor. Só que o Mike não tá legal. Não tá legal. Eu não vou brigar contra as não imagens. Tá, não não tá. Ele tem o fato o fato da imagem dele falar que não tá aguentando o Vinicinho do Bragantino. Que ontem foi muito ruim também na marcação. E olha que é o time B do Grêmio na Vila Belmiro. O Igor Vinícius... Não mudou muita coisa, mas o Igor Vinícius é mais jovem. Mas ele é mais jovem, tem um vigor físico, mas também não é, cara. Aí por que você não traz o JP Sherman? Por que não dá uma oportunidade pro JP Sherman? Mas aí, ó, eu faço. Me perdoa. Tá, vou te fazer uma pergunta. Você vai no mercado, você contrata o Igor, contrata o Mike, e aí você recorre ao Sherman. Mas aí você assina o atestado de incompetência, pô. Mas a incompetência maior é o time cair pra Série B, Marcão. Bem, se o Sherman não servia. Quando nós não tínhamos o Igor, quem disse então? Tínhamos o Mike, não servia. Quem disse que ele não servia? Quem que assinou? Esse garoto não serve. A gente não foi ao mercado? Nós não fomos ao mercado? Ele foi convocado para a seleção brasileira. Tudo bem. Mas se o Santos recorre ao mercado, é porque entende que o Sherman não está capacitado para ser o titular. Eu vou lá, contrato o Igor, contrato o Mike. Agora, depois de um mês, eu entendo... Opa, não, vou olhar o Sherman. Não faz sentido, pô. Eu tenho que insistir agora com o Mike e com o Igor. Não, mas não dá pra insistir, Marcão. Mas qual foi a grande partida, a partida horrorosa que fez o Igor Vinícius pra você chegar a essa conclusão? Porque é o seguinte... Eu não sou fã do Igor, mas ele não fez nenhuma partida horrorosa pra você carimbar e falar que o cara não pode... Você acredita que o JP Sherman possa fazer pior do que tá fazendo o Mike e o Igor Vinícius? Eu não teria contratado o Igor. Eu teria contratado o Mike, não teria contratado o Igor. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte... A partir do momento que você contrata... O Igor Vinícius não fez nenhuma partida horrorosa a ponto de eu cravar e falar o seguinte, ele não pode jogar. Sempre que ele foi exigido, ele foi lá e contribuiu. Mas tá brigando com... O Igor Vinícius pra mim é um peladeiro. Então, mas ele tá brigando pela posição com o Mike. Ele poderia brigar de repente com o JP Sherman, então. Porque assim, se você pegar a lateral esquerda... Você quer fazer o que com o Mike? Não, isola. Você contratou o cara por 3 anos. Mas e daí? Não tá pra jogar, cara. Pô, e aí? Mas aí você tem que mandar embora quem pediu então, o Mike. Olha o Tassiano. Quanto que ganha o Tassiano por mês? Mas é diferente a situação. E o Arão, que não joga nunca? Não, concordo, mas aí você vai e você tem um ativo, você tem um garoto da base. Você vai fazer um time B. Não vou fazer um time B, vou tentar fazer um time... Eu vou tentar fazer um time A. Aliás, o que faz o Tassiano no Santos? Então, não se sabe. Agora, porque contratou tem que jogar? Porque pagou caro tem que jogar? Porque fez um contrato de 3, 4 anos tem que jogar? Não, tem que jogar quem tá bem. Agora, se foi um erro, é melhor você assumir o erro e falar, pô, deu ruim. Eu concordo contigo, mas o senhor achar que o Sherman é a solução dos problemas do Santos me preocupa. Não tô dizendo que o Sherman... É um garoto com potencial, é um garoto que eu acho que... Você tem que fazer sombra, Marcão. Foi mal planejado, né, o plano de carreira dele. Porque, veja, o Sherman ele começa jogando uma final de Campeonato Paulista na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Vai muito bem. 2024, o Sherman foi praticamente titular toda a temporada. Clubes europeus queriam o garoto. De repente, eu encosto o cara. E desço o jogador pro sub-20. Isso aí é absurdo o que fizeram, na minha opinião. Porque... Você mata um ativo do clube. Você matou o ativo. Total. Você matou o ativo. Tanto que vai estar rolando sub-20 aí o Mundial, não tem um jogador do Santos. Exatamente. Tem um jogador do Santos. O Sherman era convocado com frequência. Bom tempo também. O Sherman é absurdo. Agora, isso é um ponto. Outro ponto é o senhor achar que o Sherman vai resolver o problema. O senhor tá de sacanagem. Não estou dizendo que o Sherman vai resolver o problema do Santos. Eu estou dizendo que o Sherman, na minha opinião, faço uma pergunta aqui. Será que ele seria pior do que o Mike e o Igor Vinícius? Você acha que ele entregaria menos que o Igor Vinícius e o Mike? Eu não teria contratado 2 laterais. Eu teria contratado um. Porque olha só, a discussão... Eu poderia até errar, mas eu teria contratado o Mike e não teria contratado o Igor Vinícius. Também não. Ou traz o Igor e não traz o Mike, o Sherman tinha que ser reserva. Brigando pela posição. Olha só, a gente tem uma discussão na lateral esquerda. Sim. Quem deve ser o titular? Se é o Escobar
ou se é o Souza? Escobar, queridinho da torcida, aguerrido, raçudo, ganhou homenagens lá da torcida jovem, enfim, o Souza também, tem muita gente que acha que ele é bom, é um garoto, o próprio Gil disse aí que é um dos grandes laterais esquerdos que o Brasil já revelou, que tem um potencial incrível pela frente. Então a gente tem uma discussão sadia pela titularidade na lateral esquerda do Santos. Na lateral direita, a conversa é outra. Na lateral direita, a discussão é para saber quem é o menos ruim. Se é o Mike ou se é o Igor Vinícius. Você entende? Não é uma discussão para saber quem deve jogar. Na lateral esquerda existe uma briga, né? Pode ser o Souza, pode ser o Escobar. Parece que a gente está bem servido ali. Ainda tem o menino da base, o Lira, que pode chegar para somar. Agora, na lateral direita do Santos, o Mike é uma avenida. E o Igor Vinícius também até agora não fez jus pela sua contratação. Então por que não voltar ao Xermon? Ou pelo menos dar minutagem pro Xermon, ou mostrar pro Igor Vinícius e pro Mike, olha, vocês dois não estão assim nessa vida boa de vocês não. Tem um menino aqui, tem um Xermon também, entendeu? Vamos jogar. Eu acho que o problema do Santos, talvez, aí, não passa só pelo problema lateral, acho que talvez a mudança de esquema resolva isso. Você joga com 3 zagueiros e aí você pode até dar mais facilidade aí pro Mike ou pro Igor Vinícius, ou até mesmo, quem sabe, um Álvaro Barreal aberto pela direita, porque você tem aí características do Barreal para jogar dos dois lados, como ala. E a mesma situação do Guilherme. O pessoal critica muito o Guilherme, e de repente você pode... o Guilherme não é sacado, o Guilherme ainda é capitão do Santos, hein? Não tem outro, Adilson. Não tem outro. Não, o Zé Rafael não poderia ser? Concordo. O Zé Rafael, o Luan Pérez... Poderia ser. Pode ser capitão do Santos, né? Então, mas jogou com o Vojvoda no Fortaleza, é um homem de confiança, assim como também o Escobar jogou com ele no Fortaleza, então é um homem de confiança, o Escobar já conhece. Pode falar uma coisa sobre o Guilherme? Pode falar uma coisa sobre o Guilherme? Só para terminar, eu sacaria o Guilherme e colocaria... Você tiraria o Guilherme do time? Do time e colocaria... De coração? De coração, para desespero do Bigodinho. Tiraria o Guilherme do time, faria essa experiência, colocaria o Escobar na esquerda e o Souza. Fazia uma dobra. Você fazia uma dobra? Fazia uma dobra do lado esquerdo. Pode chamar a ambulância aí. Colocaria o Escobar e o Souza. Escobar e o Souza. Pode chamar a ambulância. Tira o Guilherme. Pode levar. Vai dar certo? Cara, não sei, mas você tem que mexer com o Guilherme. O Guilherme tem que sair, o Guilherme tem que ser sacado. Ele não pode ficar com esse conforto todo de achar que ele pode jogar bem ou jogar mal. Todo ontem. Mas tentou. Se eu for lá, também vou tentar. Tudo bem. Você também vai tentar. O Bigodinho vai tentar. Você pode tentar, mas ele é pago pra resolver. Ele não é pago pra tentar. Eu não tiraria Ele é intocável, então. Não é intocável, mas hoje eu não vejo... Intocável. Não, ele não é intocável desde que tem alguém melhor que ele no elenco. Não tem. Mas você não pode fazer experiência? Você não pode colocar ali uma dobra? Com todos os treinadores. Por quê? Porque ele é o melhor da posição hoje, no elenco do Santos. Eu concordo contigo, você fala, Marcão, o ano que vem o Santos precisa montar um grande time e o Guilherme não tem que ser titular. Assino agora. Agora, nesse elenco do Santos, janela fechada, Guilherme pra mim é titular do Santos. Não tem outro jogador, pô. Vai sofrer até o fim. Porra, vai sangrar até o fim. O Guilherme não vai mexer em nada. Pro senhor tá ótimo. Pro senhor tá bom. É o cara que tenta, é o cara que busca o gol o tempo todo. Tentar, brincadeira, Marcão. Não é, pô. Ele tenta o gol, ele busca o gol, ele finaliza, o Guilherme é aquele cara que engana. O Guilherme, como só tem ele ali, então assim, se sair o gol, não, se só tem, não, se só tem ele ali porque ninguém, não, se só tem ele ali porque ninguém tira, não foi nesse sentido que eu disse. Não. Eu disse o seguinte, você quer tirar, só tem ele. Eu falei, só tem ele ali porque ninguém mexe, só tem ele no sentido de acharem que ele é insubstituível. Se entregou. Se sair o gol, ou é ele, ou é o Tiquinho, ou é o Lautaro, ou é alguém que vai fazer. Agora, o 15º pior ataque da competição, o Santos não sabe fazer gols, o Santos cria 20 oportunidades, chuta 15 na lua. O problema, entendeu? Adilson, não dá. Não tá no Guilherme, o problema tá na criação das jogadas. O Guilherme não é tecnicamente brilhante. Tem chegado mais bola. Tem chegado mais vezes. Tem chegado mais bola. Nós mudamos o esquema para um 4-4-2. Tem chegado mais bola. Agora, o Santos tem finalizado mais. O grande problema do Santos, na minha opinião, está na articulação das jogadas. Pobreza, porque o Guilherme é a nova enceradeira do futebol. É o Zinho. Lembra do Zinho na Copa, que ficava ali com aquela enceradeira? É uma enceradeira. É o Guilherme enceradeira. Fica ali, ó, naquela enceradeira. Tá invertendo personagens. Sabe? Traz pra dentro, corta pra cá, manjada. É uma enceradeira. Enceradeira é o rolê. Essa é enceradeira. Não, é Guilherme Eletrolux. Toca pra trás...
É o quê? Guilherme Electrolux. Electrolux do Guilherme. O senhor é um brincalhão. O senhor é um Ô, brincalhão. Guilherme Electrolux. Agora, vamos lá. Vamos tentar escalar o Santos para a partida contra o Ceará? Eu manteria a linha de 4 de defesa. Meu Deus. Não tá tendo tempo mais para treinar, viu, gente? Não tá tempo. Não tem mais tempo para Exatamente. treinar. Por isso que eu manteria. Esse é um problema. Eu gostaria de ver um 3-5-2, Adilson, talvez durante um jogo. O Bigodinho ontem falou, poderíamos ter voltado com 3-5-2, né, com 3 zagueiros ontem, e aí dando mais liberdade para os nossos alas. Poderia ter sido uma alternativa melhor do que a que ele Você fez. vai dar liberdade pro Mike? Você pode colocar o Igor Vinícius. Se o Mike não tá legal, coloca o Igor. Ou você tira o JP próprio Xemon, Mike e não, coloca o né? Álvaro Barreal pela direita. Fala mais uma vez do O Xemon, não. não tá nem relacionado. Isso, tá para, bom. acorda com Falei. o Xermon. Tá bom. O Xermon tá nem relacionado. O Xermon vai jogar o Sub-20 aí Tá. contra o São O Bernardo. Robinho tava no Sub-20 também. É, mas é diferente. O Robinho não jogou nada contra o Corinthians, não tem a hein? concorrência que o Xermon tem. O Robinho não jogou nada contra o Corinthians. O Robinho não tem a no concorrência que o Xermon Sub-20. tem. Agora, eu iria... E o senhor vislumbrou, achou que o Robinho já é o novo... Né? Contra o Ceará, eu cedi e vou de Igor Vinícius. Acho que o Mike não tá legal. Tá. Não brigo contra as imagens. Então eu iria de Brazão, Igor Vinícius. Eu vou de Alexis Duarte porque eu não sei a real condição física do Adonis. Então eu vou de Alexis Duarte, que ontem jogou bem, na minha opinião. Foi bem, não comprometeu, não. Alexis Duarte e Luan Pérez. E do lado esquerdo eu iria de Escobar. Agora o Luan Pérez tá, né? Eu não acho que o senhor corneta, hein? Luan O senhor Pérez, é um grande né? corneteiro, hein? O senhor é um grande corneteiro. Eu gostaria de ver, quando tiver em condições físicas e técnicas recuperado, gostaria de ver a dupla Adonis Frias e Alex Duarte. Adonis Frias e Alexis Duarte. Gostaria Legal. de ver. Bacana. Gostaria bacana. de ver essa dupla. Acho interessante. Gostaria de ver. Eu acho que é algo para ser testado. Concordo contigo. Tem que testar, Até pô. porque o Luan, você falou isso no último programa, além de você ter falado que o Robinho deveria ficar na base por pelo menos mais 2 anos. É o de você ter contrário, tá, falado que o gente? Santos- Tudo bem. De você ter falado que o Santos ganharia do O Bigodinho Grêmio por é 5 a um 1. brincalhão, né? O senhor também disse Ó. que o Luan Pérez foi titular com todos os zagueiros do Santos. E é verdade. Isso aí o senhor Verdade. tem razão. Tenho razão. Foi De com tudo todos. que o senhor falou, isso aí o senhor tem razão. Tem. Eu O sempre Luan tenho. jogou É que com o você Baço. não concorda. O Luan jogou com o Luizão. O Luan jogou com o Odivan. O Luan, porra, Dracena. Dracena. o Luan Jogou com o Dracena. Jogou Brincadeira. com o Camilo. Jogou Jogou com com o Marcelo Fernandes. Jogou com todo mundo. Todo mundo. Só ele que não sai. Isso aí o senhor tem razão. É, ele não Nessa sai. o senhor tem razão. Então, por que não, Nessa. Só nessa. por que não Adonis Frias e Alex Duarte? É, por aí, Alex Duarte. Eu gostaria de ver. Agora, meu time é o seguinte: Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e do lado esquerdo o Escobar. Aí, no meio-campo, vamos lá, eu iria de João Schmidt, Tomás Rincon, porque ele não vai colocar o Ian. Não. Ele não vai colocar o Ian. Então eu iria de João Schmidt, Tomás Rincon, Zé Rafael, Barreal, Guilherme e Lautaro Dias. Esse seria meu time para jogar contra o Ceará. Também não fujo disso não, porque a discussão aí se é o Eu Souza... tentaria o Ian, tá? Eu tô colocando, É. como o Ian não tá jogando nem no segundo tempo, ele não vai colocar. Não vai colocar Não o vou menino, criar não. aqui situações utópicas que não vão acontecer. Não vai. E aí ele olha, de repente, pro banco de reservas para tentar mexer nesse meio campo. Né? O William Arão, a gente não sabe como é que tá a situação dele, que ele não joga. Panturrilha. Né? Panturrilha, mas tá relacionado. Tem sido relacionado. Então, Segundo jogo que ele foi relacionado. Então, quer dizer, o departamento médico falou, olha, tá ok. Exato. Tá pronto para jogar. Não é? Será que é para dar uma resposta para alguém? Então. Que nem o Adonis. Se o Adonis está bem, faz sentido ele perder a vaga? Não E faz. Não faz sentido. Faz sentido. Não faz sentido. Principalmente considerando que o Alexis Então, Duarte é um jogador agora, com aproveitamento menor. Porque o senhor falou, cima. o senhor disse do Mike. O Santos foi no mercado e trouxe o Mike. Foi no mercado e trouxe o Igor Vinícius. Fez 2 contratações pela lateral direita. Queimou o Xermon, que é um ativo do clube. E aí você traz o William Arão, contratado para ser titular desse meio campo do Santos, porque o William Arão foi contratado nessas condições. Ele é mais jogador que o Arão, né? Muito mais mais, jogador que o Schmidt. muito perdão. mais. Ele veio para ser contratado e ser dono ali do meio campo. Aí tem toda a situação da panturrilha. Aí não, tá ok, tá liberado para treinar, faz a transição, né? Sai do departamento médico, vai pro campo, treina, dá os piques, chute e tal, tá ok, sentiu? Não senti. Tá tudo bem? Tá legal? 100%? 100%, ok. Então você é relacionado, aí você não joga. Aí vem pro jogo da Vila, é relacionado, aí precisa mexer, tira o Schmidt, olha pro banco de reservas, o William Arão tá lá, professor, eu vou entrar? Ele olha e não coloca. Por quê? Por que o William Arão não entra? Por que ele não pode colocar o Arão? Por que ele não pode colocar o Rian? Tem que colocar o Tiquinho.
Entendeu? Então tem muitas coisas no Santos também que a gente tem que começar a questionar. Você está cornetando já o Vojvoda. No final das contas, o senhor está cornetando o Vojvoda duramente. Não, eu não sei se... O senhor se está falando então... que tem uma galera que está pedindo a cabeça do Vojvoda. Essa galera, o senhor faz parte dela. Deixa eu... Claro. Posso me defender aqui? Claro, o senhor pode se defender. Agora, você tá... Não, porque tem gente... O senhor disse aí. O senhor é um padeiro. Porque tem gente que tá criticando o Vojvoda. Tem. Que sacanagem, o senhor é um deles. Não, eu tô criticando aqui... Tá aí, eu tô criticando aqui não o Vojvoda. Eu tô criticando aqui a falta de transparência do Santos Futebol Clube. Talvez até do próprio Vojvoda, de ser questionado e dizer, olha, por que você não colocou o Arão? O Arão tem condições... O Arão? Não, mas ele não é obrigado, mas ele tem que dizer o seguinte, olha, o Arão tá 100%, ele tá pronto para jogar, ele não entrou por uma opção minha, por uma decisão minha. Pelo tamanho do jogador, ele precisa justificar isso. Agora, pelo tamanho do jogador, pelo tamanho da contratação, pela expectativa que ele chegou para ser titular. Né? Não é o Bilal. O Bilal, se ficar de fora, Bilal, ninguém liga. O Cabadeiro, ninguém vai perguntar. O senhor tem razão. Ninguém vai questionar. Agora, o Arão não. O Arão fora, peraí. Por que o Arão tá fora? Alguém tem que falar por que não. É uma questão técnica, é uma decisão minha. Olha, o Arão tá ali, gente, mas é meio, sabe, ele tá ali para poder baixar a bola. Teve uma pergunta sobre o Arão ontem, Jordão? Não tivemos. Não foi perguntado isso na coletiva, mas isso aí o senhor tem razão. Então, porque de repente pode ser isso que você falou, olha, o departamento médico libera, deixa o cara lá no banco, deixa passar, estão coletando demais aqui, o cara não volta, Arão, você precisa pelo menos ser relacionado. Tá prejudicando a imagem do atleta. Tá prejudicando a imagem do atleta, tá prejudicando a imagem do nosso departamento de saúde, tá prejudicando a imagem do Santos. Então assim, eu vou dar uma resposta para a imprensa, bota o Arão, esconde e tá lá. Mas e aí? Até quando? Tá certo. O Arão tem que jogar, pô. O Arão tem que jogar. Porque é um jogador contratado a peso de ouro. Exatamente. Ganha quase R$1 milhão entre salário e luvas e precisa realmente jogar o Arão. Tô contigo. Então o seu time pro Ceará seria basicamente parecido Seria esse, parecido com esse. Jordão, próximo tópico aí do nosso Tubarões da Resenha ao vivo. Hoje não, ao vivo não. Hoje gravado aqui. Tivemos um problema na internet, mas compromisso é compromisso, né, Adilson? Rabiola, né? Exatamente. A rabiola ficou no fio? Foi isso? Isso, tropeçaram no fio aí. A rabiola. Vamos lá, Jordão. Vamos trazer agora com relação Ceará e Santos o porquê virou uma decisão. Os números estão na tela, porque hoje o Ceará joga. Só que o Santos precisa vencer o jogo porque está a 3 partidas sem conseguir uma boa sequência positiva. Em contrapartida, o Ceará vem bem, tem 31 pontos, 3 a mais que o Santos Futebol Clube, com uma partida a menos. E se o Santos almeja ainda alguma competição internacional na tabela, precisa vencer o Ceará no próximo domingo. Tá aí, ó. Ceará e Santos, domingo, 20 horas e 30 minutos, Adilson. Castelão? O Ceará... Castelão. O Ceará que tá fazendo uma campanha até razoável, né? Léo Condé, né? Oi? Léo Condé, o treinador. Léo Condé, que é o rei da Série B. É o rei da Série B. É o rei da Série B, o Léo Condé. E tá... O primeiro turno do Ceará foi bom. O Ceará começou mal o segundo turno, mas já tá se recuperando. E aí, é difícil, jogar lá é difícil, hein? Difícil, né? Difícil. O Ceará tá feliz da vida porque tá na frente do Fortaleza na tabela, né? Depois de muitos anos, então é uma concorrência grande, então isso também faz com que o torcedor do Ceará se anime, vá pro Castelão. Lá a torcida vai, né? Diferente da Vila que, nossa, o Santos precisando vencer, a torcida precisando empurrar 9 mil pessoas na Vila, mas enfim. O Santos tem um jogo dificílimo, né? Porque perde pontos contra times que a gente aqui tinha colocado a expectativa de vitória, que foi o caso em Bragança Paulista. O Bragantino empatou com o Mirassol, quer dizer, então nas últimas 15 partidas do Bragantino, apenas uma única vitória. Péssimo retrospecto do Bragantino, o Santos não conseguiu vencer. Contra o Grêmio também a mesma coisa, o Grêmio vinha aí de uma sequência boa, de 2 vitórias e um empate, mas veio com um time completamente, né, desfalcado, desconfigurado, e o Santos tinha a obrigação de vencer na Vila e não vence. O Santos não consegue transformar essa sua superioridade, né, em posse de bola, em gols, e isso tem sido assim um problema gravíssimo. O Vojvoda, como eu disse, tem pouquíssimo tempo para treinar, né? O Santos jogou no domingo, jogou na segunda, treinou terça, quarta é o jogo. Então assim, na data FIFA, nós teremos data FIFA mais uma vez, o Santos vai ter esse período para poder voltar a treinar. O Vojvoda tem que treinar muito finalização, Marcão, porque se o ataque do Santos não melhorar a sua média, o Santos vai ter enormes dificuldades na sequência do campeonato. Agora, Adilson, é um jogo, na minha opinião... E é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. Chamado 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, mas eu acho que o Santos vai jogar do jeito que o Vojvoda
gosta mais de jogar, né? O Santos vai tentar, claro, propor o jogo, mas também vai jogar no erro do Ceará. Uma coisa é você jogar fora de casa, onde o Santos tem jogadores com características de contra-ataque. Outra coisa é você jogar em casa tendo que propor o jogo. Então, Talvez facilite um pouco justamente aquilo que a gente tem dito. Como o Santos não tem um meia de criação, um jogador de qualidade no meio, um jogador que pisa na bola, que de alguma forma dite o ritmo da partida, você jogar no erro do adversário pode te ajudar. Então eu acho que o Santos, claro, vai ter muitas dificuldades contra o Ceará, mas eu acho que o Santos tem total condição de conseguir um bom resultado. O Ceará não é um bicho-papão. Tem o Pedro Raul, que é um jogador muito bom na bola aérea, um jogador que dá muito trabalho. É um time bem montado, onde a força do time é o coletivo, não é o individual. Né? Então, assim, é um jogo difícil. O Ceará vem num momento bom no Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual que é o resultado de hoje. O Ceará joga hoje, né, Jordão? Isso mesmo. Vitória e Ceará no estádio Barradão. Vitória e Ceará. Que é um jogo que para nós não pode ter vencedor, né? Exato, o melhor resultado nesse jogo é o empate, né? É o empate. Porque se o Ceará vence, o Ceará dá um salto importantíssimo contra o rebaixamento. Exatamente. Vai respirar, o Ceará vai chegar a 34. Exato. 34 pontos, ou seja, então o Ceará vai abrir aí mais de 8, 9 pontos do primeiro que está na zona de rebaixamento. Então, é claro que o resultado de hoje pode realmente ditar aquilo que vai ser o jogo do próximo domingo. E se o Vitória vencer... Se o Vitória perder hoje... Se o Ceará perder hoje, o Ceará entra pressionado contra o Santos. Isso, mas só que aí o Santos diminui a sua diferença para a zona do rebaixamento. Porque o Santos é o primeiro fora. Isso. O Vitória vencendo, a diferença diminui. Então, Exato. assim, é complicado para o Santos. Você acredita que o Santos pode cair? Cair, não. Não acredito, mas também não acredito que o Santos vai chegar aí com vaga de Libertadores. Para mim, o Santos faz um campeonato entre 13º e 16º. Tá muito difícil. Não, esquece. Nem com 9 vagas? Mas nem com 9 vagas. Tá difícil. É muito difícil. O Santos pode sonhar com uma... Ontem era jogo pra ganhar, né? Porque assim... quer chegar a Libertadores? Tem que ganhar. Tinha que ter ganho Porque ontem, assim, se você não ganha do Bragantino, Exato. se você não ganha do Grêmio, e aí você começa a complicar, porque tem 2 jogos contra o Palmeiras. Isso. Né? Tem esse jogo que vai ter agora. Tem o Flamengo fora, Botafogo fora, tem o Corinthians na Vila. Esse ano o Santos não ganhou do Corinthians ainda. Exato. Quer dizer, o funil vai ficando cada vez mais ali, né? Na sua fase aguda, vai diminuindo o número de jogos, a pontuação não aumenta, você começa a fazer conta, começa a bater o desespero. Esse filme a gente já viu. O Vojvoda, o aproveitamento dele é de 50%. Com o resultado de ontem, né, já cair para 48%. 46? 46. Então, com 46% de aproveitamento, o Santos faria hoje aí 47, 48 pontos. Quer dizer, tá ali, né, na régua para terminar o campeonato em 15º, 16º. Então, assim, é arriscado. Eu acho que se a torcida compreender isso, tiver paciência e entender que o ano do Santos, infelizmente, é para lutar contra o rebaixamento e perceber que as contratações foram, muitas delas equivocadas, né? Com Tiquinho, com Tassiano, enfim, o próprio William Arão que não joga. O Santos é o time um dos mais que contratou nessa janela de transferência. Na primeira foi o quarto, ficou só atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. No final, com as 2 transferências de janeiro e do meio de ano, o Santos foi o 6º time que mais contratou, 135 milhões. Enfim, então... Não, 170 milhões, porque depois teve no finalzinho, lá chegou o Lautaro, o Alex Duarte, enfim. Só agora foram 40 e poucos. Exatamente. Então, assim, o Santos contratou muito, a dívida do Santos aumentou. Teve agora uma auditoria essa semana, né? A dívida do Santos... 940 milhões de reais, beirando um bilhão de reais. A dívida do Santos. Então, assim, o Marcelo Teixeira aumentou a dívida do Santos na sua gestão. Foi um dos times que mais foram ao mercado e investiram, e o resultado, infelizmente, não veio porque se contrata mal. A gente já falou muito sobre isso aqui. O Santos não tem um departamento de scout inteligente. Eu não sei de que maneira que o Santos contrata. Se contrata aí por DVD ainda, entendeu? Mas vai muito mal, né? Porque... tem essas mudanças de treinador, vem o Caixinha e valida um jogador, aí o outro já não valida, aí o que segunda valida, aquele que veio fica encostado, enfim, aí é emprestado, aí chega o Vojvoda também, traz os seus homens de confiança. Então, assim, é uma lambança total. Então, Marcão, agora, se não vencer o Bragantino, se não vencer o Grêmio, tem que vencer o Ceará.
Tá aí o Adilson Moraes aqui no Tubarões da Resenha. Vamos ficando por aqui, Adilson? Bora ficar por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Deixa eu agradecer o público do Tubarões da Resenha, agradecer o Thiago Jordão. Obrigado, Thiago. Um abraço pra você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Tubarões da Resenha tá entregue de um jeito meio diferente, mas ainda sem colé. E, Adilson, pelo amor de Deus, vamos começar a elogiar o Guilherme. Mentira. Me ajuda aí, mano. Ó, puxão de orelha hoje pra Vivo, hein? Pra Vivo? Por conta da operadora Vivo, Exatamente. caiu toda a internet aqui na região aqui do Butantã e nós não conseguimos fazer o Tubarões da Resenha ao vivo nessa edição. Por isso, claro, com compromisso com todos vocês, estamos fazendo o Tubarões da Resenha gravado. Obrigado, Adilson. Abração pra você. Um abração pra você, Maicon. O pessoal ficou com a gente também. Se for pra cair, que caia vivo, de vez em quando, viu? O Santos continua aí. O Santos fica, pelo amor de Deus. Obrigado, grande Adilson Moraes. Obrigado ao Jordão. Obrigado a vocês. Um grande abraço pra toda a galera curtindo o Tubarões da Resenha. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.